Nunca falei isso aqui pelo simples fato de ter medo que assola todas nós mulheres. Medo da exposição, medo de retaliação, medo de chegar nas minhas filhas de forma errada. A atriz Samara Filippo revelou há poucos dias que sofreu um golpe. E de alguém que não esperava. Do ex-marido, o ex-jogador de basquete Leandrinho, pai de suas 2 filhas. Já grávida, a gente decidiu comprar uma casa num bairro nobre do Rio de Janeiro. E aí é que começa o meu pesadelo. Ela vendeu seu apartamento próprio, de quando era solteira, para dar como parte do pagamento da casa. Quando veio a separação, 5 anos depois, eu descobri que a casa estava no nome do irmão dele. Sim, eu não tive direito a nada. E eu luto na justiça há quase 10 anos para ter o que é meu de direito de volta. Na internet, Samara recebeu apoio e críticas. Sabendo da história da Samara, fico com mais pena dela. Pra gente ver, pessoa informada com recursos caiu no golpe mais absurdo de marido de má fé, que coloca bens em nome de terceiros. Força, Samara! Não deve estar sendo fácil falar sobre isso, mas você mostra que as mulheres precisam acabar com isso. Mulheres, esse caso da Samara mostra que precisamos ficar atentas. Não deixem os maridos cuidarem de tudo. Vocês precisam saber do dinheiro que é do casal. Entendam sobre tudo. Samara Filippo sofreu violência patrimonial. Ela confiou totalmente no pai de suas filhas, o então marido na época. Será que agiu mal? Ela foi a culpada? Em instantes você vai entender do que se trata. Mas afinal, o que é violência patrimonial? O advogado René Freitas traz exemplos desse abuso. O sujeito colocou fogo nas roupas da mulher. É violência patrimonial. Exemplo, o sujeito pegou todo o patrimônio que o casal conquistou ao longo da vida a dois e levou somente para ele, deixando a mulher sem recursos financeiros. Aqui também fica caracterizada a violência patrimonial, que infelizmente foi uma regra ao longo da história brasileira. História brasileira construída por homens que iam para o mercado de trabalho fazer frente às despesas daquela família, enquanto a mulher, em regra, tomava conta dos filhos, do lar e também apoiava o trabalho profissional do marido. Esse homem, hoje, é quem detém historicamente o poderio patrimonial e tem levado esse poder para utilizar contra o patrimônio da sua ex-mulher. A apresentadora Ana Hickman, em novembro do ano passado, pediu a separação e medida protetiva contra o ex-marido, Alexandre Correia. Depois disso, vieram à tona dívidas das empresas e acusação feita pela artista sobre o sumiço de 25 milhões de reais. O caso mais recente foi da empresária Susana Werner, que anunciou o fim do casamento de 21 anos com o ex-goleiro da seleção brasileira, Júlio César. Ela alegou abuso patrimonial e violência psicológica. Susana postou um desabafo em seu Instagram. O texto, que foi apagado por proteção à sua saúde mental, relatava que ela não tinha acesso às contas que então foram abertas durante o tempo que foi casada com o atleta, que não está recebendo a mesada acordada, com o valor definido e depositado em uma conta bancária aberta por ele, e que está com medo do futuro. Ela reitera também que eles não tinham nada e que tudo o que foi construído depois foi feito de forma conjunta. Até o momento, Júlio César não se pronunciou das acusações. Não adianta você amar uma pessoa e ela não ter orgulho de você, não te apoiar nas coisas que você quer fazer. O nome disso é abuso patrimonial. Eu só fui aprender isso agora. Este fenômeno, embora menos conhecido que outras formas de violência doméstica, é um problema sério e difundido em todo o mundo. Não discrimina a idade, classe social, gênero ou origem étnica. O abuso é enquadrado na Lei Maria da Penha, a qual prevê que a violência patrimonial pode ser entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades.
Um relacionamento perigoso, que termina com esse tipo de violência, que falamos durante toda a reportagem. Geralmente, as vítimas enfrentam dificuldades para reconhecer e denunciar o abuso. A dependência financeira, o medo das retaliações ou a vergonha de admitir a situação são alguns dos obstáculos que impedem as vítimas de buscar ajuda. A violência patrimonial é um crime silencioso que destrói vidas e famílias. Eu sempre gosto de lembrar que mesmo com o término da vida a dois, a mesma boa-fé, a mesma solidariedade que levou aquela família a se erguer, tem que se manter quando do término. Se aquela mulher foi a parceira de vida daquele homem, o mínimo que se exige, e a legislação brasileira necessariamente exige, é que os direitos dela também sejam respeitados, como deveriam ter sido ao longo da vida a dois. Respeito é bom, todo mundo gosta. A violência patrimonial, para você não estar enquadrado nela, basta você respeitar o direito da sua ex-mulher, da sua ex-esposa, da sua atual companheira. Fazendo assim, a gente anda num ambiente mais equilibrado, de paz, que é tão necessário para uma construção de sociedade melhor. Será que vale a pena confiar cegamente, se entregar 100%? Ou é preciso manter o pé no chão e desconfiar sempre? Olá, que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Nós começamos mais um programa Saindo da Crise, hoje, quinta-feira, dia 18 de abril. E uma coisa nós temos determinado desde que esse mês começou, que seja este o mês de portas abertas para você, caminhos abertos. Você que está enfrentando, sabe, tantas lutas na sua vida financeira, caminhos fechados, percebem que as coisas para você não andam bem. Talvez a sua situação foi retratada nessa matéria que você acabou de assistir. Mas uma coisa eu posso te garantir, nós estamos aqui para provar para você que existe um Deus que tudo pode fazer e que muda a vida de todo aquele que crê quando este manifesta a sua fé. Se você está enfrentando grandes lutas, problemas na sua vida e de repente não sabe como resolvê-los, quer uma orientação, anote aí. SOS é o número da nossa central de atendimento espiritual, esse socorro espiritual, por meio do 11 35 73 3535, 11 35 73 3510 e pastoronline.com, para onde você pode enviar a sua mensagem agora. Nós vamos acompanhar nesse momento um testemunho e eu tenho certeza que esse testemunho vai despertar sua fé, porque quando uma vida é transformada, Deus, através daquele testemunho, é visto. E Deus quer ser visto também através de você. Vamos acompanhar. Olá, pastor e todos que estão acompanhando o nosso programa. A base familiar é fundamental para que a pessoa cresça com uma estrutura firme e segura. E a história de hoje vai inspirar muita gente. Vamos conversar com o Nelson. Oi, Nelson, tudo bem? Olá, tudo bem? Nelson, me conta um pouquinho como que você chegou no Congresso para o Sucesso. A senhora falou muito bem sobre a base familiar. Eu posso começar a minha história justamente na infância. A minha infância, ela foi relativamente abastada, né? Foi uma infância confortável no sentido econômico, visto que o meu pai ele tinha um mercadinho, né? Mas o real problema era as brigas. Tinha muita briga dentro de casa, tinha muita agressão física, muita agressão verbal. E aí, crescendo nesse lar conturbado, cheio de briga, eu acabei desenvolvendo depressão no lar, né, junto com os meus pais. Até que chegou ao ponto da separação dos meus pais. E por conta da separação, eu vi toda essa vida econômica definhar. O que um dia eu tive, algo eu passei a não ter mais. Chegando ao ponto de, num dia, à tarde, na hora do lanche em casa, né, eu preparar um chá sem açúcar, pegar farinha e colocar pimenta para lanchar. Esse foi o meu lanche. O tempo passou, a depressão se agravou, chegando ao ponto de eu não querer mais ficar dentro de casa. Aí eu fui para as ruas. Aí começou com um dia, uma semana, um mês. Eu simplesmente saí da casa da minha mãe, meus pais separados, e eu ficava na rua. Inicialmente comia na casa de amigos, quando conseguia encontrar um. Dormia na casa de amigo, quando conseguia achar um amigo que permitia. Chegando ao ponto de eu não ter nada,
de eu não ter nada. Perdi o hábito de tomar banho, comecei a andar sujo pelos lugares. E aí, numa dessas, eu posso citar o meu fundo de poço, que foi quando eu fiquei sabendo que no hospital psiquiátrico aqui da cidade que eu moro, eles davam quentinha para moradores de rua. E aí, eu fiz, fui lá nesse hospital psiquiátrico e me vi numa fila de mendigo. Eu lá no meio desses mendigos lá esperando a minha vez para receber uma quentinha. A sua história, Nelson, não é muito diferente das histórias que a gente acompanha, né? Que a gente vê que o mundo está passando por uma transformação e muitas pessoas não têm essa base familiar no início. Você acha que isso influenciou aí essa atitude sua depois de passar tanta necessidade? Como que você chegou e conheceu o Congresso para o Sucesso? Antes de chegar no Congresso, eu me envolvi com uma jovem, que ela que me apresentou o Congresso. Quando eu a conheci, eu voltei para a casa da minha mãe e ela morou lá comigo, na casa da minha mãe um tempo. E lá na casa da minha mãe nem cama eu tinha. Ela dormia comigo num colchão no chão, essa jovem. E aí ela que me trouxe ao Congresso. No Congresso eu conheci uma fé que eu nunca tinha ouvido falar na vida. Aquela fé assim, prática, uma fé prática. Isso foi que eu conheci no Congresso com as palestras. E aí a minha visão se abriu. Eu arrumei um emprego, eu aluguei uma casa para viver com essa jovem. A empresa que eu trabalhava me forneceu um transporte para eu me locomover. Mas ainda assim, eu tinha a sensação de faltar algo. Quando eu conheci, eu descobri o que faltava na minha vida, que era receber o Espírito Santo. O Congresso abriu a minha visão, a minha vida melhorou, mas mudança de vida só veio quando eu descobri que eu precisava do Espírito Santo. Aí eu comecei um processo, uma revolução na minha vida. Eu me limpei de toda a tristeza que eu tinha, eu me limpei da mágoa que eu tinha com meu pai. Eu fui atrás dele, eu estava há anos sem falar com ele, sem falar com meu pai. Eu fui atrás dele, pedi perdão e perdoar ele. Quando eu recebi o Espírito Santo, a minha visão se abriu, eu comecei a trabalhar por conta própria. Eu consegui comprar minha casa, consegui comprar meu carro, mas a certeza que eu tenho da minha salvação não se compara a nada que eu possa ter conquistado. E conta então para todo mundo que está te assistindo a importância de chegar ao Congresso e mudar, transformar a sua vida. Como que essa transformação ela aconteceu e como que está a sua vida hoje? O Congresso, ele é a porta de entrada a uma vida que você não crê que existe. Algo que você só vê em filme, algo que a felicidade parece algo distante. Quando você entra no Congresso, você descobre que é real, que é possível, que existe um Deus que te ama e quer te dar o melhor da terra. Hoje tenho minha casa própria, tenho meu carro próprio. Hoje eu tenho o prazer de viajar com a minha família. Nós projetamos, planejamos viagens juntos, viajamos. Hoje eu posso dizer que para quem dormiu no chão, hoje eu consegui comprar uma king size para mim do meu tamanho. Eu tenho 1,96, né? Hoje eu tenho uma cama que me cabe perfeitamente. Eu como o que eu quero, eu tenho o prazer de passear com a minha família, tenho o prazer de levar minha esposa em restaurante. E isso é nada comparado à alegria da certeza da salvação e o Espírito Santo na minha vida. Que história de vida exemplar. Eu agradeço muito a sua participação, Nelson. Eu que agradeço, para mim é um prazer estar com vocês. E para vocês que estão nos assistindo, de um fundo do poço, teve esperança, teve fé. Quando a pessoa toma iniciativa, a história de vida ganha outros caminhos. E você também pode transformar a sua vida no Congresso para o Sucesso. É isso, eu fico por aqui. Voltamos com o Senhor no estúdio. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Até quando você vai aceitar, viver nesta situação? Conviver com esses problemas que só tem feito você fracassar profissionalmente. De repente eu estou falando agora com empresários que investiram tanto, acreditaram tanto em algo, mas infelizmente não obtiveram resultado. Ou você, amigo, amiga, que está tentando aí encontrar o seu espaço no ramo de trabalho, já trabalhou em tudo quanto é lugar, mas nunca se sentiu uma pessoa realizada. Ou quem sabe está morando de favor, está sendo humilhado,
Tem causas na justiça que você colocou na mão do melhor advogado, que te indicaram. E realmente a pessoa é, mas parece que no seu caso, ou para o seu caso, as coisas são mais difíceis. E é engraçado, né? Porque as pessoas normalmente pensam assim, parece que dá certo para os outros, mas por que dá errado para mim? Por que para as demais pessoas a coisa acontece e quando chega a minha vez não acontece nada? Deixa eu falar uma coisa para você. Primeiro, pare de se comparar. E segundo, você quer vencer realmente, fazer a diferença, não é conquistar e perder, não é ter e não estabelecer. Tem gente que conquista e perde, que alcança e não estabelece. Mas você quer que isso aconteça, você precisa ter uma aliança com Deus. Porque uma aliança com Deus é o que garante vitória para a sua vida. Por isso que todas as segundas-feiras nós estamos vivendo esse pacto, esse propósito, aqui na Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis, às 7 da manhã, 10, meio-dia, 3 da tarde, 18 horas ao cair da tarde e às 19h30 na grande noite do Pacto com Deus. Vem estar conosco, receber a aliança do pacto e colocar Deus à frente de todos os seus projetos. Vamos acompanhar agora esse bloco de testemunhos de pessoas que firmaram uma aliança. Meu nome é Márcio, eu faço parte da nação de segunda-feira aqui da igreja de Itopava Norte. Quando eu cheguei aqui na igreja, eu cheguei com a minha vida financeiramente destruída. Tinha carro velho, dívidas, eu era funcionário ainda. E depois de um tempo eu fiz uma aliança com Deus. Depois que eu comecei aqui na igreja com essa aliança, a minha vida mudou. E mudou muito, a minha vida mudou para melhor. Hoje eu tenho uma empresa, sou empresário, tenho pessoas que trabalham para mim, a minha empresa prospera, que consegui pagar minhas dívidas, que eu tinha bastante dívidas também quando cheguei na igreja, um valor de mais ou menos mais de 500 mil reais na época, isso há praticamente 10 anos atrás, uma dívida praticamente impagável na minha situação quando eu cheguei. E após fazer um pacto e uma aliança com Deus, uma aliança firme com Deus, mas uma aliança assim, de realmente honrar o que eu vim fazer aqui na igreja, buscar a prosperidade e o Espírito Santo. Nessa época, daí para frente a minha vida começou a melhorar. Aí começou a tudo dar certo, parece que Deus começou a mexer as coisas para tudo começar a se encaminhar. Para quem andava com carro velho na época, hoje eu ando com carro novo, importado, tanto o meu carro de passeio quanto da empresa. Hoje eu tenho, recebo aluguéis, eu tenho um apartamento na praia, tenho um apartamento que eu moro aqui em Blumenau, mas a casa que eu tinha também está alugada, não precisei vender de nada para adquirir. Hoje com Deus, com a minha aliança com Deus, o pacto que eu tenho na segunda-feira, a minha vida só prospera e eu só tenho a agradecer cada dia que passa por esse Deus maravilhoso e essa aliança que eu tenho com Ele. Oi, meu nome é Patrick, estou com a minha esposa aqui. Vim falar para vocês hoje o que aconteceu com a gente depois que a gente teve uma aliança com Deus. Depois dessa aliança com Deus, antes dessa aliança com Deus, eu tinha uma vida totalmente destruída. Um casamento infeliz com a minha esposa, uma vida financeira escassa, tudo de mal a pior, né? Quando a gente entrou no Congresso, quando tivemos aliança e entramos no Congresso, a nossa mente abriu, nossa visão se expandiu. E foi aí que a gente começou a conquistar, né? Primeiramente, nós fechamos alguns contratos, os contratos na qual trouxe para nós condições para a gente adquirir a nossa própria empresa hoje, que é uma gráfica, aqui no centro da cidade. Temos funcionários, enfim, a nossa vida deu um salto muito grande depois dessa aliança com Deus. Tudo foi com Deus. Depois dessa aliança, a vida mudou para completo, estou completo, sou feliz com a minha esposa e temos conquistado, estamos crescendo cada vez mais, firmando essa aliança, esse propósito com Deus no Congresso.
E eu tenho certeza que essa aliança e essas conquistas que a gente teve, elas vieram porque nós tivemos uma entrega para Deus. Não foi metade, não nos entregamos por metade, foi completo. Nos entregamos para Deus, fizemos uma aliança com Ele e Ele começou a responder. E tem restaurado a nossa vida todos os dias. Foi graças a Deus que nós temos essa aliança com Ele e essa prosperidade que a gente tem conquistado. Meu nome é João Vitor, eu tenho 19 anos e a minha vida mudou depois que eu fiz uma aliança com Deus. Quando eu cheguei na segunda-feira, a minha vida estava totalmente destruída. Eu devia para a agiota, todos os dias o oficial de justiça ia na minha casa para tomar o apartamento, porque a gente estava com parcelas atrasadas. Eu devia para todo mundo, a minha vida estava em um caos, literalmente um caos. Aí a gente começou a fazer a segunda-feira, propósito, vim na fé toda segunda e a nossa vida foi mudando, não foi da noite para o dia. Ela foi mudando cada dia, foi mudando alguma coisa e a gente foi pagando as contas, foi arrumando o que tinha para arrumar e hoje, graças a Deus, a nossa vida foi transformada. A gente tem hoje um apartamento quitado, temos 2 carros quitados, eu tenho, graças a Deus, a minha empresa, eu trabalho com estética automotiva e além disso, eu comecei a trabalhar com vendas de veículos, graças a Deus está arrebentando, mas a minha vida mudou graças à aliança que eu tive com Deus, graças ao Espírito Santo, porque se não fosse Deus, com certeza eu estaria no mesmo lugar, da mesma forma ou talvez até pior. Não existe nada que seja mais forte, como falamos na última segunda-feira, do que o poder de um voto, o poder do perdão e também quando você aprende o poder da fé. O voto é um empenho de palavras, o perdão, coração limpo, nada te impede de ser abençoado. E o poder da fé, que traz à existência as coisas que não existem. Aplique isso na sua vida, porque pare para pensar. Se você é uma pessoa que mantém sua palavra, principalmente diante de Deus, mas também diante dos homens. Se você é uma pessoa que tem um coração limpo, haja vista que a Bíblia diz que os limpos de coração verão a Deus. E se você é uma pessoa que de fato usa a sua fé, não há como dar errado. Agora, o grande problema é que as pessoas vivem mais na teoria do que na prática. Quando você quer resultado, você precisa dar um passo. E é esse passo que muitas pessoas tomaram, um passo que levou-as a alcançar grandes resultados. Aliança com Deus, pacto com Deus, por isso muitas pessoas subiram ao altar e tantas outras, têm subido ao altar para dar o seu testemunho e nós vamos acompanhar esses testemunhos agora. Qual o nome da senhora? Neuza. Dona Neuza, como era e como está hoje? Como eu vim de São Paulo, eu trabalhava em padaria, eu era gerente de padaria, então é um cargo difícil de achar aqui, né? E eu procurei, dava vários currículos, não achava. Aí Deus me deu a direção de fazer marmitex, assim, em residência, assim, cozinhar, fazer congelados. E deu muito certo. Aí nunca mais faltou trabalho para mim, pastor. Eu tenho clientes, assim, um fala para o outro, assim, referências, ótimas referências, e nunca mais faltou. E de lá para cá as portas sempre abriu, sempre deu tudo certo. Quer dizer, aquela situação lhe deu uma direção. Veja que muitas vezes é na dificuldade que Deus dá uma direção para você e você segue aquela direção e as coisas acontecem de forma positiva. Então, o que parecia para o mal, no final das contas, serviu para o bem, né? Sim. Vale a pena perseverar? Vale a pena. Para ou continua? Continua, sim. Amém. Deus abençoe. Bem forte para o nosso Deus, pessoal. Qual é seu nome? Sandro. Seu Sandro, como era a sua vida antes de Deus abrir as portas? Em 2005 eu cheguei aqui, eu tinha perdido um emprego que eu ganhava muito bem, na época, eu ganhava muito bem. Aí eu vim para a igreja. E depois que eu vim para a igreja, eu fiz um voto aqui com Deus, eu recuperei aquele emprego já no outro dia. Recuperei aquele emprego, fui lá e eu tinha determinado, fui lá e consegui de novo. Depois de uns 4 anos eu fiquei sócio da empresa e depois de um tempo eu vendi a empresa, Só que daí, de lá para cá, eu nunca mais precisei procurar emprego. Nunca mais. Hoje eu tenho meu próprio negócio, E nunca mais de lá para cá, eu não sei o que quer dizer me dar um emprego, não sei. Quer dizer, daquele momento que o senhor chegou, fez um voto com Deus, determinou,
as portas se abriram e nunca mais se fecharam. Sim, senhor, nunca mais. Sim, senhor. O que é um pacto com Deus? Olha, um pacto com Deus é fidelidade. É tu ter fidelidade com Deus. É o que tu prometer, tu cumprir. E toda segunda-feira tá aqui buscando a direção de Deus para aquela semana, para aquele mês, né? Vale a pena? Sim, senhor, vale muito a pena. Tá ligado. Deus abençoe. Bem forte para o nosso Deus. Qual o nome do senhor? Sérgio. Seu Sérgio, como era a sua vida e como está? Minha vida ficou uma bagunça nos últimos... Agora, o ano passado para cá, que eu vim de Santos. Hoje está fazendo 30 dias que eu cheguei aqui. Hoje, dia 1º. E desde que cheguei, estou nessa igreja aqui, depois de procurar tantas. Eu era empresário em Praia Grande e quebrou. Quebrei, fiquei difícil, a coisa ficou ruim. Ficou ruim mesmo. Inclusive, eu acabei perdendo da minha casa, lá que eu tinha em Praia Grande. E aí vim para cá, minha esposa procurou aqui, nós chamamos alguma coisa, e eu rodei muito. E hoje eu estou abrindo uma loja, uma construção lá do lado da Universal, na Costeira, lá naquele cantão. Um detalhe muito forte, que eu tenho um propósito com Deus que eu fiz lá em Praia Grande, foi forte o propósito. Lá onde eu estou hoje, depois de tanto procurar toda essa região, lá era uma loja de produtos religiosos. Olha, a pessoa saiu de lá e eu entrei. Quer dizer, perdeu tudo, chegou numa situação difícil, mas manteve a sua fé em Deus e Deus abriu as portas. Firme e forte, estou firme e forte. E a coisa vai. Com certeza. Tenho uma propósito em 2 anos de recuperar tudo que eu perdi. Amém. Deus é contigo e as portas já estão abertas para o Senhor. Bem forte para o nosso Deus, pessoal. Como é que é o nominho da senhora? É Maria Rosa. Dona Maria, o que aconteceu? Então, eu não fazia essa reunião, né? Hoje é a 4ª segunda-feira que eu estou fazendo. E a gente trabalha com casas de aluguel de temporada. E aí, a casa mais bonita, que a gente investiu mais, agora já está caindo, já não está bom para a temporada. E aí, eu vim cada segunda-feira, eu ia lá no norte da ilha, dobrava o joelho dentro da casa e falava, eu não aceito essa casa ficar fechada no inverno, porque a gente investiu para a casa ficar fechada. As 3 semanas, eu vim aqui na segunda e na quinta-feira eu ia lá. E aí, no sábado, eu fechei um contrato nessa casa até novembro, 1º de novembro, e aí depois volta para a temporada. Bem forte para o nosso Deus. Apenas uma atitude para mudar de vida. Não tem desculpas. Basta querer. Não tem tempo pela manhã? Então pode ser à tarde. Caso seja tudo muito corrido, ainda tem a noite. As palestras que ensinam a prosperar com Deus acontecem em 3 turnos, em um único dia, em 5 horários diferentes, para trazer resultados incríveis e jamais conquistados na vida financeira. 1 hora do seu dia dedicada a ensinamentos valiosos é suficiente para fazer a diferença. Quando você tem um pacto com Deus, você coloca Deus na frente de tudo o que é seu. É Ele quem vai adiante, é Ele quem abre a visão, é Ele quem dá direção, é Ele quem dá inspiração, é Ele que guia os seus passos. Quem anda com Deus não anda sozinho. Se Deus estiver com você, tudo dá certo. Eu não estou falando que as coisas vão ser mar de rosa. Não vai ser mar de rosa, não. Você vai ter lutas. Mas por você não estar só, mas sim estar com Ele, apesar das suas lutas, no final, Ele que nos garante o quê? A vitória. Nas vendas, na carreira, ter aquela promoção no trabalho, um emprego novo ou uma ideia nova para o próprio negócio. Na maior palestra de prosperidade de Santa Catarina, na Catedral da Fé. Avenida Mauro Ramos, 1310, centro de Florianópolis. Agora, é aquilo, né? É você, nesse momento, parar e pensar. Bom, eu assisti testemunhos, eu ouvi palavras que despertaram a minha fé, mas o que eu vou fazer com tudo isso? O que você vai fazer com todas essas informações que você recebeu? Você precisa diluir isso. Você precisa transformar isso em ação para obter resultado. Quando você faz isso, pronto, o milagre acontece, a transformação de fato, você vê manifestando-se em sua vida. Por isso que nesta próxima segunda-feira, às 7, 10, meio-dia, 3 da tarde, 18 horas e 19h30, aqui na Catedral da Fé, Avenida Mauro Ramos, 1310, nós aguardamos você. Venha firmar um pacto com Deus. Olha, você não paga nada na entrada.
Você não paga nada pelo estacionamento, pela creche para deixar suas crianças. Mas você vem com um propósito e sai daqui com a resposta. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo encontro.